Você está querendo emagrecer? Talvez alguém já tenha te dito que se o objetivo é perder peso, a primeira coisa a fazer é tirar o açúcar da sua rotina, certo? Mas olha, não é bem assim. Eu vou te mostrar que é super possível manter o consumo de chocolate, por exemplo, e ainda assim perder alguns quilinhos na balança. Afinal, o doce está longe de ser o vilão da dieta. A Mayara é maquiadora. Tem uma rotina puxada, principalmente nos fins de semana. Ela trabalha em casa e a cozinha tá logo ali, do ladinho do salão. Fazia tortas, bolos, eu amo cozinhar doce. Então, doce sempre foi a minha preferência na minha alimentação. Se eu tiver um bolo e tiver um salgado, eu prefiro 1000 vezes o bolo. Eu amo doce e eu não consigo ficar sem. Nos últimos meses, depois de um período em que enfrentou problemas psicológicos, a Mayara acabou ganhando peso. Após conseguir se recuperar mentalmente, decidiu que era hora também de voltar a cuidar do corpo. Eu já fiz dietas restritivas que me tiravam todo o doce e eu não consegui manter mais do que 30 dias. Agora já fazem 4 meses que eu estou em atendimento com a Bruna, eu já emagreci 10 quilos comendo chocolate todos os dias. A receita para emagrecer, mesmo comendo doce, quem passou foi a nutricionista Bruna Tchekeli. Quando a gente vai fazer um plano alimentar, calcular isso, então a gente calcula toda a questão de calorias, macronutrientes, gordura, carboidrato, proteínas e os micronutrientes, que são tão importantes quanto, que são as vitaminas e minerais. Então a gente precisa distribuir isso ao longo do dia. Então, como ela me falou assim, eu queria tanto isso, eu gosto disso, a gente vai colocando essas coisas que ela gosta e vai adaptando dentro das outras necessidades que ela precisa de proteínas. Então, é claro, né, quanto que ela vai gastar de exercícios, o quão ela está comprometida com os treinos, como a Mayara, ela é determinada, disciplinada, ela faz vários treinos, então eu já sabia que ela ia se comprometer com esse resultado também, então fica mais confortável e mais fácil até para eu calcular e ela ter uma variedade muito maior de alimentos. Manter o chocolate na rotina foi um dos pedidos da Mayara assim que decidiu procurar a Bruna para mudar o jeito que ela estava lidando com a comida. Minha mãe é bariátrica, minha irmã é bariátrica, eu tenho uma tia bariátrica, então a minha genética já não me ajuda muito. E quando eu vi que em um ano eu engordei 15 quilos e se eu continuasse daquele jeito eu ia engordar muito em pouco tempo, eu me desesperei. Eu falei, Bruna, pelo amor de Deus, me socorre. Quando eu cheguei aqui pra Bruna, foi uma das primeiras coisas que eu falei pra ela, eu não posso ficar sem doce. Primeiro porque eu fico doida, parece que minha cabeça não responde. E segundo que é algo que eu gosto e eu quero manter essa dieta, essa reeducação alimentar, sei lá como que a gente pode chamar, por muito tempo, né? Até pela questão genética eu sei que não vai ser algo que eu vou poder descuidar. Muita gente ainda associa os bolos, chocolates, tortas, doces em geral a algo que deveria ser proibido, que não pode ser consumido porque pode fazer mal à nossa saúde. Claro que em excesso o açúcar pode sim provocar algumas doenças, como a obesidade, por exemplo, mas não necessariamente cortar todo o açúcar significa que isso vai fazer alguém emagrecer. Longe de ser o vilão da dieta, o doce pode sim fazer parte do plano alimentar, desde que tudo seja muito bem calculado. Pessoas têm aquela percepção de preciso tirar, né? Corta. Às vezes não janta, come só uma fruta, sabe? Só que ao longo do dia beliscou várias coisas e acha que tá fazendo tudo certo, que tá comendo pouco e não vê resultado. Na grande maioria das vezes ela tá comendo um monte de caloria distribuída ao longo do dia, não come aquele prato de comida, né? Que deixaria ela saciada e ela acaba deixando de comer coisas que ela gosta realmente, achando que aquilo vai dar um resultado que ela espera e daí gera frustração. Fala, cortei tudo e não emagreci, mas esse tudo que ela cortou, né? Será que ela realmente fez da forma correta? Por isso que a gente fala assim, quem consegue calcular e planejar uma alimentação é nutricionista, né? Nem médico, nem educador físico, então tem que ser formado na nutrição para entender realmente dos cálculos, dos alimentos, da fisiologia, para poder conseguir fazer esse planejamento alimentar. E quando a gente consome alimentos, carboidratos, pão, massa, frutas, todos têm a glicose, que a gente fala que é o açúcar. A diferença entre eles é a forma com que ele vai entrar dentro do nosso organismo. Mas igual eu falei, a quantidade que a gente precisa de carboidrato no dia, ela tem indivíduo para indivíduo, idade, pelo sexo, pela atividade física, então você consegue calcular e planejar personalizando dentro da rotina da pessoa. Para emagrecer de forma saudável, é preciso ter o auxílio de um profissional da nutrição. A Mayara
buscou iniciar o tratamento com a Bruna justamente por conhecer o trabalho da nutricionista e saber a forma como ela atende os pacientes. O fato dela não me proibir nada e manter na minha dieta coisas que eu gosto, inclusive o doce, me faz ser muito mais persistente e constante na minha dieta. Não é porque eu como um pedacinho de chocolate que eu tô sendo não saudável ou que tô comendo coisas gordurosas. Eu acredito que as coisas estão aí pra gente consumir, mas tudo numa quantidade certa, no caso, né? Entender a realidade de cada pessoa e fazer o planejamento de forma individualizada é fundamental para o sucesso e o resultado esperado pelos pacientes. Acho que a primeira coisa que é importante é a gente analisar que é um ser humano e escutar, né, a dor desse paciente, as preferências alimentares, a rotina, todo o histórico desse ganho de peso, o que aconteceu. Então, quando você vê que tem muita questão emocional relacionada, eu sei que se eu tomar alguma estratégia muito agressiva com ela, ela não vai se sustentar a longo prazo e gere talvez outras questões emocionais que a gente não quer que aconteça. É muito melhor você trabalhar com essa reeducação, essa mudança de hábitos, do que você tirar e a pessoa não entender o que está acontecendo, ou quando ela consome esse alimento, ela se sente culpada, frustrada, às vezes faz outras compensações. Hoje, a Maiara fez do chocolate algo leve no seu dia a dia. O meu pré-treino é uma torradinha com Nutella, dá 20 gramas, 15 gramas de Nutella, então é uma quantidade suficiente assim para matar a vontade do doce. E todos os dias depois do almoço eu como 20 gramas de chocolate branco. Que agora o fato da Bruna me deixar comer doce, mas nada em muito exagero, enfim, eu consigo cessar aquela vontade sem ter que comer isso várias vezes ao dia. O segredo para comer de forma saudável, perder peso e não abrir mão do que se gosta é fazer do plano alimentar não algo essencialmente restritivo, mas sim uma doce mudança de hábitos. As pessoas se assustam porque hoje ainda, né, com a internet, muitas coisas tem muito terrorismo nutricional, né, em cima do açúcar ou em cima da gordura, em cima do carboidrato em geral, pão, massa, enfim. Só que eles não entendem que tem pessoas que têm essa necessidade da retirada, ou da exclusão, ou redução, enfim, que seja, e você consegue calcular e planejar. Então eles vêm assustados, ficam desconfiados, ou às vezes eles pedem pelo doce e a partir do momento falam, não, dá pra gente encaixar. Quando eles retornam na consulta, eles mesmos falam, eu comi menos, nem tive tanta vontade. Sempre trabalhei dessa forma, né, de uma forma leve, até porque eu tenho um filho pequeno, eu gosto de comer algumas coisas, então assim, eu sei que é muito difícil eu cobrar de uma pessoa algo que eu faço, que às vezes eu tô me contradizendo, entende? Então eu prefiro que seja de uma forma leve e sustentável, que a pessoa mantenha a constância e vê o resultado, fica feliz, tudo certo. O meu maior medo era eu chegar aqui e ela cortar o meu doce, meu maior medo era esse. E quando ela me permitiu comer o doce, eu falei, meu Deus, vai, acho que uns 2 anos pra eu conseguir emagrecer esses 15 quilos, né? E não, foram quase 5, 4 meses agora e foram quase 10 quilos comendo doce.